No exercício 6, temos que confirmar que a fórmula dada, no caso 1 sobre raiz de 1 menos x, a fórmula 1 mais x sobre 2 é a aproximação linear local da função 1 sobre raiz de 1 menos x no ponto x0 igual a zero. Então, aqui está emprestada a fórmula geral, a aproximação da função f de x no ponto x0, aproximação linear local no ponto x0. Então, no nosso caso, então, temos a nossa função é 1 sobre raiz de x, 1 sobre raiz de 1 menos x, vamos precisar da derivada dela. A derivada no ponto x então, antes do cálculo da raiz, é melhor escrever a função assim, 1 sobre 1 menos x, 1 menos x elevado a menos 1 meio, né? Então, aqui para derivar é mais fácil derivar essa expressão, 1 menos x elevado a menos 1 meio. Então, derivando aqui a menos 1 meio, 1 menos x elevado a menos 1 meio menos 1, né, menos 3 meios, vezes ainda a derivada de 1 menos x. Né? Então, a derivada f' de x fica menos 1 meio, 1 sobre 1 menos x na 3 meios, vezes a derivada de 1 menos x, que é menos 1. Então, isso vai cancelar o sinal de menos ali, a derivada então fica 1 sobre 2, 1 menos x na 3 meios. O nosso ponto x0 é o ponto 0, então f' de 0 é 1 sobre 2, 1 menos 0 na 3 meios, 1 sobre 2 vezes 1 na 3 meios, 1 na 3 meios, obviamente 1. Então, f' de 0 é 1 meio, então a aproximação linear local para a função f de x, f de x é f de 0, perdão, ainda preciso calcular f de 0. F de 0 é a raiz 1 sobre a raiz de 1 menos 0, então é 1. Né? Então agora sim, f de x é igual a f de 0 mais f' de 0 vezes x menos 0, né? Fazendo x0 igual a 0 na fórmula. Então, aproximadamente, então, f de x então, é aproximado por f de 0, que é 1, mais f' de 0, que é 1 meio, vezes x menos 0, que é x. Então, confirmamos a fórmula. No exercício 8, temos que verificar que essa aproximação linear local, que 1 sobre x aproxima a função 1 sobre 1 mais x localmente perto do ponto x0 igual a 0. Então, minha função f de x é 1 sobre 1 mais x, que eu vou escrever como 1 mais x elevado a menos 1, porque aí fica mais fácil de derivá-la. Derivada, então, de 1 mais x na menos 1 é menos 1, vezes 1 mais x na menos 1, que dá menos 2, vezes a derivada de 1 mais x. Mas a derivada de 1 mais x, isso é 1. Então, não preciso me preocupar com esse termo. Então, a derivada aqui num ponto x qualquer é menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Quanto que no ponto 0, então que me interessa, menos 1 sobre 1 mais 0 ao quadrado, então isso dá menos 1. Preciso também do valor de f de 0, f de 0 é 1 sobre 1 mais 0, que também dá 1. Então, usando a fórmula, então f de x é aproximadamente f de 0, que é 1, mais f' de 0, que é menos 1, vezes x menos 0, né, que o x0 é 0. Então, f de x é aproximadamente 1 menos x, que é o que queríamos. No exercício 10, temos que verificar então que x é a aproximação local para a função logaritmo de 1 mais x da vizinhança do ponto x0 igual a 0. Então, minha função f de x é o logaritmo de 1 mais
x, vou precisar de f de 0, que é o logaritmo de 1 mais 0, que é o logaritmo de 1, que é 0. Vou precisar também da derivada. Então, a derivada do logaritmo de 1 mais x, ou x mais 1. 1 sobre 1 mais x vezes a derivada de 1 mais x, pela regra da cadeia. Só que essa derivada é 1, então não preciso me preocupar com esse termo. A derivada num ponto x fica 1 sobre 1 mais x. Então, f' de 0 é 1 sobre 1 mais 0, que é 1. Então, f de x aproximado por f de 0, que é f de 0, que é 0. Aqui está f de 0. Mais a derivada, que é 1, vezes x menos 0. Então, f de x é aproximado por x na vizinhança do ponto 0. No exercício 12, temos que confirmar que a fórmula dada é a aproximação linear local para a função f em x0 igual a 1, onde ΔX é x menos 1. No caso, então, a fórmula dada é a raiz de 1 mais ΔX, que é aproximado por 1 mais ΔX sobre 2. Então, o que nós temos que fazer é obter a aproximação linear local para a função f no ponto perto do ponto 1. Então, vamos fazer isso. Então, vamos usar a fórmula, né? F de x é aproximada por f de x0, no caso 1, mais a derivada no ponto 1, vezes x menos 1. Então, a derivada da minha função f é a derivada da raiz quadrada de x. Isso é 1 sobre 2 raiz de x. Então, f' no ponto 1, que eu preciso aqui, né? É 1 sobre 2 raiz de 1, que é 1 meio. Preciso também de f de 1, que é então, a raiz de 1, que é 1. Então, minha aproximação local à raiz quadrada de x, então pode ser aproximada por raiz de 1, f de 1, que é 1, mais f' de 1, que é 1 meio, vezes x menos 1. Agora, vamos fazer o que ΔX é, vamos fazer a mudança de variável, ΔX igual a x menos 1. Portanto, x é igual a 1 mais ΔX. Então, a raiz de x eu escrevo como raiz de 1 mais ΔX, né? Raiz de 1 mais ΔX, então é aproximado por 1 mais 1 meio vezes x menos 1, mas x menos 1 é ΔX. Então, essa é a aproximação. No exercício 14, temos que confirmar a fórmula 5 mais ΔX ao cubo, que pode ser aproximado linearmente por 125 mais 75 ΔX perto da vizinhança, usando a função 4 mais x ao cubo e usando a aproximação linear local com x0 igual a 1. Então, vamos pegar a nossa função f de x, 4 mais x ao cubo. Nós precisamos do ponto f de 1, né? Então, isso é 4 mais 1 na terceira, isso é 5 na terceira, é 125. Precisamos também da derivada da f. A derivada de 4 mais x na terceira é 3 vezes 4 mais x na segunda, vezes a derivada de 4 mais x. Mas a derivada de 4 mais x é 1, então isso aqui é simplesmente 3 vezes 4 mais x ao quadrado. Então, f' de 1 é 3 vezes 4 mais 1 ao quadrado. Isso é 3 vezes 25, que é 75. Então, vamos usar a fórmula.
Então, f de x, que é 4 mais x ao cubo, pode ser aproximado, então, por f de 1, que é 125, mais f' de 1, que é 75, vezes x menos 1. Mas agora, então, fazendo x menos 1 igual a delta x, então daqui sai que x é 1 mais delta x. Então, substituindo x por 1 mais delta x e delta x e x menos 1 por delta x, bom, então tem 4 mais 1 mais delta x. Na terceira é aproximado por 125 mais 75 vezes delta x, ou seja, 5 mais delta x na terceira é aproximado por 125 mais 75 vezes delta x, como queríamos. No exercício 16, temos que confirmar a aproximação arcosseno de 1 meio mais delta x sobre 2 pode ser aproximado por π sobre 6 mais delta x sobre raiz de 3, usando então a função f de x igual a arcosseno de x sobre 2. Então vamos às contas. Vamos usar a aproximação linear, então eu vou precisar da derivada e precisar do valor da função primeiro. O valor de f no ponto x0, que é 1. Então f de 1, esse é o arco seno de 1 meio. Precisamos então saber qual o ângulo cujo seno é 1 meio, isso é 30 graus, ou seja, π sobre 6. Agora vamos à derivada. A derivada da f é a derivada do arco seno, então que é 1 sobre a raiz de 1 menos, no caso aqui o argumento, que é x sobre 2 ao quadrado, vezes a derivada do argumento, derivada de x sobre 2. Então isso aqui fica 1 meio, derivada de x sobre 2 é 1 meio, raiz de 1 menos x2 sobre 4. Isso então eu posso escrever como 1 meio, ou 1 sobre 2, raiz de 4 menos x2 sobre raiz de 4, que é 2. Então eu posso então simplificar 2 e escrever que a derivada então é 1 sobre a raiz de 4 menos x2. O que eu quero é a derivada no ponto 1, então 1 sobre a raiz de 4 menos 1 ao quadrado, então 1 sobre a raiz de 3. Essa é a derivada. O valor da função é π sobre 6, então vamos para a aproximação. A aproximação linear na vizinhança do ponto x0 é dada por essa fórmula, né? f de x é aproximadamente por f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Então f de x é a nossa função arco seno de x sobre 2. Então que vai ser aproximado pelo seu valor no ponto x0, no ponto 1. f de 1 está na π sobre 6, mais 1 sobre raiz de 3, que é a derivada, está aqui ela, vezes x menos 1. Só que agora eu faço a mudança, x menos 1 igual a delta x. Então, daqui sai que x é 1 mais delta x. Então, o arco seno de x sobre 2, o arco seno de 1 mais delta x sobre 2, é aproximadamente π sobre 6 mais 1 sobre raiz de 3 vezes delta x, ou seja, arco seno de 1 meio mais delta x sobre 2 pode ser aproximado linearmente pela expressão 1 mais delta, π sobre 6 mais 1 sobre raiz de 3 vezes delta x, que é o que queríamos. Exercício 22, item A. Então vamos usar a aproximação linear local da tangente de x em x0 igual a 0 para aproximar o valor da tangente de 2 graus. E vamos comparar isso com o nosso resultado com
o resultado produzido diretamente de um recurso computacional, uma calculadora qualquer. Então vamos obter a aproximação linear local da função tangente de x. Então f de x é a tangente de x no ponto x0 igual a zero. Então eu vou precisar de f de zero, que é a tangente de zero, que é zero. Vou precisar também da derivada. A derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x. Então, derivada no ponto zero é a secante ao quadrado de zero, é 1 sobre o cosseno ao quadrado de zero, isso é 1 sobre 1 quadrado, que dá 1. Então, a função tangente de x pode ser aproximada pelo seu valor no ponto zero, que é zero, mais a sua derivada no zero, que é 1 vezes x menos x0, que é zero. Então, a tangente, a nossa função tangente de x, ela tem uma aproximação local, linear local muito simples, né? Ela é simplesmente igual a x, só que esse x é em radianos, né? X está em radianos, não em graus. Então, se você usar aqui tangente, se você usar aqui tangente de 2 graus é aproximadamente 2, isso vai dar um resultado totalmente equivocado, porque essa aproximação é válida para x em radianos. Então nós temos que converter 2 graus para radianos. Então 2 graus é igual a 2 vezes π sobre 180 radianos, né? Que então é π sobre 90 radianos. Então agora sim, a tangente de 2 graus é igual a tangente de π sobre 90, quando a gente não fala nada é porque está em radianos, né? E agora sim eu vou aproximar, então, tangente de π sobre 90 é aproximadamente π sobre 90, né? Então fazendo a divisão, só para a gente poder comparar, π sobre 90 é 0,34, 0,34965, vamos parar aqui. Enquanto que na calculadora, né, tangente de 2 graus, na calculadora, me dá o valor 0,03492207. Então até a nossa aproximação, até aqui está tudo correto. Essa aproximação linear local da tangente. O item B, então, ele pede como deve ser escolhido o valor de x0 para aproximar tangente de 61 graus. Então, 61 graus, 60 graus é π sobre 3 radianos. Então, eu vou usar x0 igual a π sobre 3. Então, minha função f será tangente de x, que me diz então que a tangente, minha função f no ponto π sobre 3, a tangente de π sobre 3, então que é a raiz de 3. Eu vou precisar também da derivada. A derivada da tangente é secante ao quadrado de θ no ponto π sobre 3. Isso é 1 sobre o cosseno ao quadrado de π sobre 3, que é 1 sobre 1 meio ao quadrado, que é 1 quarto, então isso aqui dá 4. Então a tangente de x é aproximada pelo seu valor no ponto π sobre 3, então é a raiz de 3, mais a derivada no ponto π sobre 3 aqui, né?
A derivada no ponto π sobre 3 é 4 vezes x menos π sobre 3. Então agora eu faço ΔX igual a x menos π sobre 3. Então x é π sobre 3 mais ΔX. Então a tangente de x então a tangente de π sobre 3 mais ΔX, que está sendo aproximada por raiz de 3 mais 4 vezes x menos π sobre 3, isso é ΔX. Então agora fazendo ΔX o equivalente a 1 grau, mas tudo em radianos, né? Então o ΔX tem que ser igual a o equivalente a 1 grau em radianos. Isso é π sobre 180, né? Radianos. Isso aqui é 1 grau. Então tangente de π sobre 3, que é 60 graus, mais π sobre 180, que é 1 grau, isso aqui então dá 61 graus. Esse é o equivalente em radianos a 61 graus. Então isso aqui é aproximadamente raiz de 3 mais 4 vezes o valor de ΔX, então que é π sobre 180. Então isso aqui dá raiz de 3 mais π sobre 45. Então isso aqui dá aproximado por 1,80186. Vamos parar por aqui. No item C, ele pede para comparar os valores na nossa aproximação com o valor achado com a calculadora. Então, tangente de 61 graus na calculadora dá 1,80404, etc. Então, nossa aproximação até aqui está ok, né? No exercício 24, vamos usar a aproximação linear local para estimar o valor da quantidade 1,97 na terceira. Então, a ideia aqui é escolher a função apropriada. No caso, como eu quero calcular uma terceira potência, né? Então eu vou usar aqui a função f de x igual a x ao cubo. E o meu ponto central, meu ponto x0, vai ser o ponto 2, que está bem próximo do 1,97. Então daqui eu vou ter que f de x0 é o f de 2, isso é 2 ao cubo, isso é 8. Vou precisar da derivada também da função, que é 3x², portanto f' de x0 é f' de 2, isso é 3 vezes 2², isso é 12. Então eu posso usar a fórmula da aproximação linear local, que diz que a função f de x ela pode ser aproximada pelo seu valor no ponto central x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Então no presente caso aqui a nossa função é x ao cubo, pode ser aproximada por f de x0, que é 8, mais f' de x0, que é 12, vezes x menos x0, x0 é 2. Então agora, para chegar perto do 1,97, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer x menos 2 igual a ΔX. Portanto, x é igual a 2 mais ΔX. Então, substituindo aqui, eu vou ter, ao invés de x, eu vou colocar 2 mais ΔX ao cubo. Então, isso é aproximado por 8 mais 12, ao invés de x menos 2 é ΔX. Então, 12 vezes ΔX. Então, basta escolher o ΔX conveniente, que pode ser um número negativo. Nesse caso, então, será menos 0,03. Porque aí, então, se eu fizer o ΔX igual a menos 0,03, então eu tenho 2 mais o 1,97 ao cubo, isso é a mesma coisa que 2 menos 0,003 ao cubo. E isso se encaixa então aqui na minha fórmula. E isso é aproximado então por 8 mais
12 vezes menos 0,03. Então, 1,97 ao cubo, ele é aproximado por 8 menos o 12 vezes 0,03 dá menos 0,36. Portanto, 1,97 ao cubo pode ser aproximado por 7,64. Então, no exercício 26, temos que usar a aproximação linear local para estimar o valor da quantidade raiz quadrada de 24. Então, a função que eu vou escolher é a raiz, obviamente, a raiz quadrada de x, e o ponto central, esse é 25. O 25 está muito próximo do 24, relativamente próximo, né? E eu conheço o valor da função no ponto 25, essa é a raiz de 25, que isso é 5. Vou precisar da derivada da função f, então a derivada da raiz quadrada 1 sobre 2 raiz de x. Daqui então sai que a derivada no ponto central é a derivada no ponto 5, então f' de 5 é 1 sobre 2 raiz de 5. Então, perdão, no ponto 25, né? É 25 ponto central, não 5. Aqui então eu tenho raiz de 25, que é 5, vezes 2, 10. Então 1/10 é a derivada no ponto 25. Então, aproximação linear local, f de x pode ser aproximada pelo seu valor no ponto, eu vou botar aqui 25, mais a derivada no ponto 25, no ponto central, vezes x menos 25. Então, a minha função aqui, que é a raiz de x, minha função que é a raiz de x, então ela é aproximada por, aqui não é a derivada, não é a f' de 25, é só a f de 25. A f de 25, então a raiz de 25 é 5, mas a derivada é 1/10, x menos 25. Então, agora eu faço ΔX igual a x menos 25. Então daqui sai que x é igual a 25 mais ΔX. Portanto, a raiz quadrada de 25 mais ΔX, ela pode ser aproximada por 5 mais 0,1, 1/10 vezes x menos 25, que é ΔX. Então aqui eu tenho ΔX, 1/10 vezes ΔX. Então agora escolher o ΔX conveniente para que 25 mais ΔX seja igual a 24, obviamente. Então o ΔX é 1, né? Então a raiz de 24 é igual a raiz de, perdão, o ΔX é menos 1. 25 menos 1, então ΔX tem que ser menos 1, então é aproximado por 5 mais menos 1 sobre 10, então 5 menos 1/10, então 4,9. Exercício 28, vamos usar a aproximação linear local para estimar o valor da quantidade raiz quadrada de 36,03. Então vou usar aqui a função raiz de x, né, cuja derivada já vou colocar aqui, né, que eu já vou precisar, 1 sobre 2 raiz de x. O ponto central é 36, eu vou usar 36 porque está próximo do 36, 0,3, e é um ponto onde eu conheço o valor da função, né, é fácil de calcular. F de x0 é a raiz de 36, que é 6, bem como o valor da derivada aí no ponto central. Então fica f' de x0 é 1 sobre 2 raiz de 36, né? 1/12. Então a fórmula da aproximação
linear local é essa aqui, né? A função pode ser aproximada pelo seu valor no ponto central, no ponto x0, mais a derivada neste ponto vezes x menos x0. Então, minha função é a raiz de x, o valor de f de x0 está aqui, esse é 6, mais o valor da derivada aqui é 1/12 vezes x menos x0, x0 então é 36. Então agora eu faço x menos 36 igual a delta x, daqui eu tiro que x é 36 mais delta x, então a raiz quadrada de 36 mais delta x é aproximadamente 6 mais delta x sobre 12, né? Já que esse termo aqui é delta x. Então agora é só escolher o delta x conveniente para que eu aproxime a raiz quadrada de 36,03. Então 36,03 eu posso escrever como 36 mais 0,3. Então esse é o meu delta x, né? 0,03. Então, usando aqui na expressão, é 6 mais 0,03 sobre 12. Então, este número aqui dá 0,0025. Então, isso aqui não é igual, é aproximado. Então, a raiz de 36, 0,3 é aproximado 6 mais 0,0025, são 6,0025. No exercício 30, vamos usar a aproximação linear local para estimar o valor da quantidade tangente de 0,2. Então, tangente aqui é, obviamente, a função, então vai ser a tangente de x, né? A sua derivada, que eu vou precisar logo em seguida, a derivada tangente é a secante ao quadrado de x. O ponto x0, o ponto central, eu vou utilizar o ponto 0, que está próximo ao 0,2, e eu conheço o valor da função neste ponto, né? A tangente de 0 é o seno de 0, que é 0, sobre o cosseno de 0, que é 1, então isso dá 0, né? Enquanto que aqui a derivada, né, a derivada de f de x0 é a secante ao quadrado de 0, né? É 1 sobre o cosseno ao quadrado de 0. O cosseno ao quadrado de 0 é 1, né? Então fica 1 ao quadrado, que dá 1. Então agora é só usar a fórmula, né? A função é aproximada pelo seu valor no ponto central, mais a sua derivada no ponto central, vezes x menos o ponto central, x0. Então, x0 é igual a 0, então a função é tangente de x, que então vai ser aproximada por seu valor no ponto central, que é 0, está aqui, mais o valor da derivada, que é 1 vezes x menos x0, que é 0. Então, a tangente de x é aproximadamente x. Então aqui basta eu colocar o x igual a 0,2, supostamente em radianos, né? Esse 0,2 significa 0,2 radianos e não 0,2 graus. Então aqui eu posso aproximar a tangente de 0,2 simplesmente por 0,2. No exercício 32, vamos usar a aproximação linear local para estimar o valor da quantidade logaritmo de 1,01. Então, a função que vamos usar aqui é logaritmo de x, cuja derivada é 1 sobre x, ponto central, obviamente 1, que está muito próximo a 1,01, e eu conheço o valor da função aqui, né? O logaritmo de 1, isso é 0. Também é fácil calcular a derivada no ponto central. A derivada no ponto central é f' de 1. Basta substituir o x por 1 aqui na fórmula da derivada, né? Então 1 sobre 1 que dá 1. Então a fórmula é essa aqui, f de x aproximadamente f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Então meu
função é o logaritmo de x, então que está sendo aproximada pelo seu valor no ponto central, que é 0, mais a derivada, que é 1, vezes x menos o ponto central, que é 1. Então, logaritmo de x aproximadamente x menos 1. Então, é isso que eu vou fazer igual ao ΔX. O ΔX é x menos 1. Então, daqui sai que x é 1 mais ΔX. Portanto, o logaritmo de 1 mais ΔX é aproximadamente igual a ΔX, né? Se é x menos 1 é ΔX. Então, o logaritmo de 1,01 ele pode ser escrito como um logaritmo de 1 mais 0,01, 1 mais 1 centésimo. Então, este 1 centésimo é o valor de ΔX, né? Esse é o meu ΔX. Então, o logaritmo de 1 sobre x é aproximado por ΔX é 0,01. Então, aqui é a resposta. Então, na questão 34, a aproximação 1 mais x elevado a k, aproximadamente igual a 1 mais kx, é frequentemente usada por engenheiros para cálculos rápidos. Então, no item A, ele pede para deduzir esse resultado e depois fazer uso do mesmo para fazer uma estimativa grosseira de 1,001 elevado a 37. Então, a ideia aqui é usar a função x elevado a k, sua derivada que eu já vou colocar é k vezes x na k menos 1. O ponto central que eu vou usar é x0 igual a 1, já que eu tenho a aproximação ali para 1 mais x elevado a k. Então eu vou usar o ponto central x0 igual a 1, que me diz então que f de x0 é igual a 1 elevado a k, que é 1. Também vou precisar da derivada em x0, né, que é k vezes 1 elevado a k menos 1, isso, k vezes 1, que é k. Então a fórmula é f de x aproximadamente f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Então minha função é x elevado a k, que vai ser aproximada então pelo seu valor no ponto central, que é 1, mais a derivada, que é k, vezes x menos o ponto central, x menos 1. Então agora eu vou fazer ΔX igual a x menos 1. Isso aqui eu vou chamar de ΔX. Então daqui sai que x é igual a 1 mais ΔX. Então, substituindo aqui, 1 mais ΔX elevado a k é aproximadamente 1 mais k vezes ΔX. O ΔX é justamente x menos 1, então fica k vezes ΔX. Note que a fórmula aqui depende do ΔX. Posso usar qualquer letra para o ΔX. Ao invés de ΔX, eu posso usar t, por exemplo. 1 mais t elevado a k, aproximadamente 1 mais k vezes t. Eu posso usar a letra S. 1 mais s elevado a k, aproximadamente 1 mais k vezes s. Ou posso usar também a letra x. Eu vou usar a letra x. 1 mais x elevado a k é aproximadamente 1 mais kx, que é a aproximação que foi fornecida no item A, que nós deduzimos então aqui. Então agora vamos usá-la para estimar o valor de 1,001 elevado a 37. Então isso aqui eu vou escrever assim, como sendo 1 mais 0,001 elevado a 37. Então isso aqui é pela aproximação, então usando a fórmula, o meu x é 0,01, então fica 1 mais k, que é 37, vezes 0,001. Então, isto dá igual a 1,037. Né? Essa é a aproximação. No item B, ele pede para que comparar sua estimativa com aquela produzida diretamente por um recurso computacional, por uma calculadora. Então peguei aqui a calculadora científica para na conta 1,001 elevado a 37. A calculadora me deu aqui
1,0376738,3, vou parar aqui, continua, né? Então eu noto que, bom, pelo menos até aqui tá ok, né? Na minha aproximação, então com 3 casas depois da vírgula. No item C, se K for um inteiro positivo, qual a relação entre a aproximação 1 mais x na K igual a 1 mais kx e a expansão de 1 mais x elevado a k usando a fórmula binomial? Usando a fórmula binomial, a forma do binômio de Newton no item C, 1 mais x na K, isso é a combinação K 0 a 0, 1 elevado a k, x na 0, mais combinação k 1 a 1, 1 elevado a k menos 1, x na primeira, mais combinação k2 a 2, 1 na k menos 2, x ao quadrado, etc, etc, até chegar lá no combinação k, 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 1 a 0, x elevado a k. Então, 1 mais x elevado a k, de acordo com a forma do binômio de Newton, isso aqui, k, combinação de k 0 a 0 é 1, então isso fica 1, x na 0 é 1, na k é 1, então fica 1 mais, combinação k 1 a 1 é k, vezes 1 elevado a k menos 1, que é 1 vezes x. Depois eu tenho, vou deixar indicado, combinação de k 2 a 2 vezes x quadrado, mais combinação k 3 a 3, que vai dar um coeficiente, vezes x ao cubo, etc, etc, até chegar na combinação k a k vezes x na k. Então, a minha aproximação linear local, ele usou até apenas o segundo termo. Então, qual a relação da minha aproximação com a forma do binômio? A aproximação linear local, ela usa a forma do binômio até a potência 1, né? Despreza os termos com potência 2 ou maiores. Então, no exercício 36, se supõe que, medido a 500 metros da base, o ângulo de elevação do alto de um edifício seja 6 graus. Veja a figura ao lado. Então, use uma aproximação linear local junto a algumas contas mentais para mostrar que o edifício tem aproximadamente 52 metros de altura. Então, a figurinha aqui é essa aqui. Aqui é 500 metros, aqui é o ângulo de elevação e aqui está a altura do prédio, né? Então, uma função que relaciona essas duas coisas, h, com essas três coisas, né? O ângulo 500 e o h é a tangente, né? A tangente de θ é h sobre 500. Aqui está o ângulo reto, né? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então daqui sai que h é 500 vezes a tangente de θ. Então vou usar a aproximação linear local para estimar a tangente de 6 graus, né? Então preciso de uma aproximação linear local para tangente. Então f de θ vai ser a tangente de θ. O ponto central que eu vou usar, já que 6 graus está próximo de zero, né, eu vou usar o ponto zero. Então eu vou usar θ zero igual a zero. Então daqui sai que f de θ zero é a tangente de zero, que é zero. A f' de θ é a derivada da tangente, a secante ao quadrado de θ. Então daqui sai que a derivada no ponto central, no ponto θ zero, é a secante ao quadrado de zero. Isso é 1 sobre o cosseno ao quadrado de zero. O cosseno de zero é 1, então isso aqui fica 1 sobre 1 quadrado, que dá 1. Então a tangente de θ é aproximada por 0 mais 1 vezes θ menos o θ zero, que é zero. Então a tangente de θ é aproximada por θ. Essa é a aproximação linear local para a tangente de θ. Só que o θ que eu estou usando é 6 graus, só que ele tem que ser convertido para radianos, né? Então se π radianos
corresponde a 180 graus. Quantos radianos correspondem a 6 graus? Né? Isso é 6π sobre 180. Né? Então, meu ângulo aqui, né, o ângulo em radianos, meu ângulo θ em radianos é 6π sobre 180, que é a mesma coisa que π sobre 30 radianos. E é isso que eu tenho que usar. Né? Então, a altura do prédio é 500 vezes a tangente de π sobre 30. Isso é aproximadamente 500 vezes. A tangente de π sobre 30 é simplesmente aproximada por π sobre 30. Né? Então, H é aproximada a 500 dividido por 3 vezes π. Isso aí dá 52,35, né? Então, aproximadamente, grosseiramente, é 52 metros. Né?